Boa noite, gente. Tudo bem com vocês nesta noite angelical? Então, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, sempre lembrando, texto e contexto, para nunca arrumarmos nenhum pseudo pretexto para nenhuma pseudo doutrina, ok? Mas nós estamos aí vendo as notícias via mundo e o ápice de uma terceira guerra mundial. É complicado e conflitante, na verdade. Ficamos apreensivos, ociosos, ansiosos e nos deixa temerosos, na verdade, porque com certeza ninguém uma hora dessa queria estar na Ucrânia, nem muito menos em, em Jerusalém, porque misericórdia, gente. Mas a palavra de Deus é irrefutável, inerrante, e ela tem que ser cumprida à risca, porque a Bíblia é um livro profético. Queira você tentar desmistificá-la, é problema seu. Mas eu creio que a Bíblia é um livro profético. Por que, pregador? Porque ela não foi escrita por homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra inspirada quer dizer soprada, ou seja, o Espírito Santo soprou dentro desses homens essa revelação única e verdadeira. A Bíblia, meu amado, minha amada, é o livro mais atual de todos do planeta. É mais atual do que a própria internet. Desenho simples é fichinha. Aquilo ali não tem nada a ver, mas a palavra de Deus, antes mesmo de que tudo que está acontecendo, já está predita nela. Mas vamos lá. Livro do profeta Zacarias, Velho Testamento, é um dos profetas menores, contemporâneo de Ageu. E o livro de Zacarias, o nome de Zacarias significa o Senhor lembra. O Senhor lembra de nós. O Senhor lembra de você, porque você é filho amado, você é filha amada de Deus. Se alegre. Mas diante do que está acontecendo, não tem como, gente. Vai ser catastrófico. Aqueles que se atreverem, ou os que já estão se atrevendo a insultar Israel, Jerusalém, não vai sobrar pedra sobre pedra, meu amigo. Só para você ter uma ideia, o guarda de Israel se chama Miguel. Não vamos entrar nessa teologia furada do catolicismo romano, que Miguel é um anjo que tem que ser adorado, venerado, exaltado, e as pessoas acendem vela, e já tem até a estatueta do arcanjo Miguel. É aquele que com uma couraça, com uma espada, né? Não, nada a ver, por favor. Mais que neotestariamente e veltestariamente ele é o guarda de Israel, está na Bíblia. O livro de Apocalipse é bem claro. Miguel, o arcanjo Miguel, é o guarda de Israel. Então, meu amigo, não vai sobrar ninguém. Só ele sozinho. Se ele quiser, ele acaba com toda a força bélica do mundo. Só no passar de uma das suas mãos assim, ó, sobra mais ninguém. E a verdade é essa. O livro do profeta Zacarias traz uma revelação
que vai deixar você boquiaberto. Talvez você nunca leu, ou se você já leu, esqueceu e só leu por ler. Mas as entrelinhas desse texto e o contexto é para nos deixar de orelha em pé. Vamos lá, pregador, fala logo, prega logo, vou pregar, vamos lá. Vamos ler Zacarias capítulo de número 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles, e de cegueira todos os cavaleiros dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei o chefe de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Mesmo em Jerusalém, e o Senhor primeiramente salvará a tenda de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor naqueles dias. E acontecerá naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão amargamente, porque ele, por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Haddad Rimon, no vale de Megido, e a terra pranteará, cada língua, a parte a linguagem da casa de Davi, a parte as suas mulheres, a parte a linguagem da casa de Natã, e a parte a casa das mulheres da parte, a linguagem da casa de Levi, a parte as suas mulheres, a parte a linguagem de Simei, a parte as suas mulheres e a parte todas as linhagens, cada linhagem a parte, as suas mulheres a parte. É um livro profético, gente. Linguagens metafóricas e simbológicas aqui explodem nas entrelinhas. Mas aí, vamos a elas? Pois bem, todas as nações. Você está ouvindo aí, pelas redes televisivas e via internet, o que está acontecendo. Mas todas as nações que se levantarem contra Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra que seja edificada. Vão 6.000 sadas. Por que, pregador? Porque Jerusalém, gente, é a menina dos olhos de Deus. Se você pegar o mapa mundi agora e olhar de cima para baixo, Jerusalém está no centro do planeta Terra.
não quero aqui criar nenhum pretexto, nem fora do texto, nem muito menos dentro do contexto, como diz aí o profeta Mirim, se é que é profeta, né? Mas eu quero ficar dentro do texto, ok? A verdade é essa. Não tem como, gente. Esse texto aqui fala claramente que Jerusalém vai ser guardada, protegida, ungida por Deus. Por causa de quê, pregador? Porque de lá, meu irmão, é de lá, minha irmã, que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que é dos judeus que veio a salvação? Se engane você se pensar que é o catolicismo romano que foi a primeira religião do mundo, como eles ensinam na sua teologia. Nunca foi e nunca será. A primeira religião a nascer no mundo foi o judaísmo. E do judaísmo nasceu o cristianismo, que também Jesus não fundou o cristianismo, mas foi feito assim. Os homens pegaram e fizeram do judaísmo uma religião, e da religião judaica nasceu o cristianismo. E do judaísmo e do cristianismo nasceu o islamismo, as três maiores religiões do mundo. Você viu que não tem nada de catolicismo. Mas fazer o quê, né? Todo mundo acredita que foi o catolicismo que foi a primeira religião no mundo. Fique à vontade, eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para trazer para você a verdade da revelação profética. De que o que está escrito vai acontecer, já está acontecendo. E Deus queira que nós nos guardemos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nem Maria, nem Buda, nem Papa, nem Allan Kardec, nem Xangô, nem Ogum, nem nada dessas entidades estereotipadas do mundo religioso que foram inventadas pelo diabo e abraçada pelos homens, vai te guardar desse dia aqui, ó. E vai ser o dia do Amargedon. Você sabe o que quer dizer isso? Leia lá no livro de Apocalipse. Vai ser um dia em que todas as nações no Vale de Megido, geograficamente, vão se reunir para contra-atacar contra Jerusalém. Mas, meu amado, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Porque Jerusalém será habitada, será reedificada. Vai ser a terra do milênio, que nós já estamos dentro do milênio também. Por favor, não vamos entrar na doutrina pré-milenista do sensacionalismo, da escatologia furada, do pentecostalismo. Por favor, nós já estamos dentro do milênio, sim senhor e sim senhora. Agora, se você acha que ainda vai chegar o milênio, então espere para ver, mas nós já estamos dentro do milênio, por favor. Está aqui, gente. Deus criou o homem dentro do ventre da mulher. Deus criou a terra com o poder da sua palavra. Deus criou todas as coisas, animadas e inanimadas. É o que Zacarias está falando aqui já nos versos primeiros em diante. E no verso 12 ele fala: eis que porém Jerusalém como uma pedra de tremor, como um copo de tremor para todos os povos, em todos ao redor para Jerusalém. Quando o cerco contra Jerusalém, o cerco fala do Armagedon. Esse cerco vai acontecer. Mas como eu volto a te dizer, não vai sobrar ninguém não. Só o arcanjo Miguel, meu amigo, quando o Senhor Deus der ordem para ele, pode vir bomba nuclear, pode vir ogivas, lasers, sei lá o que os homens inventaram aí de bombas. Meu amado, diante do arcanjo Miguel, isso aí não é nada, é cabeça de fósforo queimada, mais nada.
Jesus, você não queira estar nesse dia dessa batalha. Se nós chegarmos a ver esse dia, não vai sobrar ninguém. Tanques blindados e etc., diante dos anjos do Senhor, do próprio arcanjo Miguel. Tá, mas vamos lá. E acontecerá naqueles dias, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Estou dizendo, gente, a pedra que os rejeitores rejeitaram, qual foi ela? Então tá aí. Vai ser uma pedra. Você já recebeu uma pedrada na cabeça? Pois é, dói pra dedéu, como diz o carioca. Você imagina uma pedrada. Golias, quando foi derrubado, levou uma pedrada no meio da cara para largar de ser tolo. Foi lutar logo contra quem? Contra Deus. Meu amigo, você não luta contra Deus não, cara. Contra o diabo você pode até lutar, porque nós temos Deus Todo-Poderoso. Mas contra Deus você vai se recorrer em quem? Em quem? Em ninguém. Misericórdia. Essas nações aí que estão aí vociferando, amaldiçoando Jerusalém, que Deus tenha misericórdia. Glória a Deus que em 1948 um ministro, Oswaldo Graça Aranha, deu o voto Minerva a favor da instituição do Estado de Israel, e por causa dele o Brasil é abençoado. Porque tem uma profecia genealógica que diz, Deus falou para Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem. E o Brasil recebeu a bênção de Israel por causa de quem? Por causa de um brasileiro. Isso é história, gente. Você tem que estudar história, pesquisa história. Muito bom quando você conhece a história de um povo, de uma civilização, a sua própria história. Você conhece a sua própria história? Não conhece. Você nem se conhece. Mas está aqui. Então as nações que forem contra Israel, contra Jerusalém, contra Judá, que faz tudo parte de uma geografia única, misericórdia. Vai ser uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçadas. Misericórdia. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Não me pergunte como vai acontecer essa proeza profética, porque se todas as nações se reunirem literalmente contra Israel, porque, gente, Israel, se você não sabe, geograficamente, Israel é do tamanho do Distrito Federal em Brasília. Só para você ter uma ideia. Mas é uma potência. O Domo de Ferro, já ouviu falar do Domo de Ferro? Pois é. E eles têm também a Funda de Davi. É sobrenatural, gente. É glorioso demais. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia a nada de nada, mas a verdade é a verdade, a mentira é a mentira. Eu sou da verdade, meu amigo. Não queira lutar contra Deus, não. Você está brincando, rapaz? Você está pensando que Deus está em pé de guerra com o diabo? Rapaz, Deus não está nem um pouco preocupado com ele, porque se Deus fizer assim, ó, já era. Se Deus soprar, acabou ele, toda a sua horda infernal. Deus não está nem um pouco... Ele é que está desesperado, porque ele não consegue tocar em Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é criador, Deus não é criatura. Ele é criatura, mas Deus não, meu irmão. Foi Deus que o criou. Ele se acha aí o bambambam, mas vamos lá. Naqueles dias, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos. Essa linguagem cavalos fala da questão bélica, militar do século 21 agora. Então, meu amigo, toda a força bélica, porque o cavalo era um animal robusto e forte,
Então tem essa simbologia, toda a força bélica vai ser o quê? Nada de nada. E de loucura os que montam neles, sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Ou seja, os cavaleiros vão entrar em choque, vão entrar em confusão. Deus vai dar-lhes cegueiras, eles vão ficar espavoridos em meio à confusão que vai acontecer. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Aí, a força do povo é o Senhor dos exércitos, que no original hebraico é Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Se prepare, eu acho melhor você mudar de opinião. Não fica amaldiçoando Jerusalém, não. Está escrito no Salmo 126: orai pela paz de Jerusalém e prosperarei pelos que oram por Jerusalém. Está escrito, meu amado. Você quer prosperidade? Comece a orar por Jerusalém. Não esqueça de orar também pelo Brasil, por favor, né? Também não sejamos demagogos, né? O Brasil precisa de muita oração. Naquele dia, porém, os chefes, já lemos aqui, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Estão querendo aí tirar Jerusalém da geografia do mapa mundi, né? Porque a Palestina está querendo suplantar sobre Jerusalém, Israel, Judá. Mas o próprio Deus, é o próprio Deus que está falando na boca do profeta Zacarias: colocarei Jerusalém dentro da sua geografia, dentro do mapa mundi. Jerusalém é estabelecida como nação de Deus. Gente, é tremendo demais essas profecias. E o Senhor primeiramente salvará a tenda de Judá. Judá também faz parte da geografia de Jerusalém, de Israel. Está tudo dentro de uma geografia só. Mas o profeta aqui falou de Judá por uma questão profética lá atrás, porque Jesus veio da linhagem de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. É uma das 12 tribos de Israel, Judá. Então, se prepare. Fique firme no Senhor. Glorifique a Deus. Fortaleça a tua fé, a tua esperança, o teu amor. E deixa quem quiser falar, deixa quem quiser amaldiçoar. Não entra nessa questão, não. Fique em paz. Porque é Deus que está determinando tudo isso. E não tem como reverter esse quadro, não. Vai acontecer. E se for agora para essa época, nos preparemos. Porque em meio a tudo isso, a escatologia pré-milenista sensacionalista diz que a igreja vai ser arrebatada, né? Vai, como diz os gambá da Era do Gelo, vai sonhando. Todos nós, se acontecer o que está para acontecer dentro dessa época agora, todos nós passaremos pela grande tribulação, gente. Porque Deus vai provar-nos como que um ouro é provado no fogo, como que peneirados pelo Senhor. Porque tem muito joio. Tá vendo aí o que está acontecendo? Tem igreja de tudo quanto é jeito. A igreja virou até boate, meu irmão. Misericórdia. Acabou, meu irmão. Entende? Tem igreja para tudo quanto é gosto. Não estão fazendo mais questão de nada, de nada. Basta tão somente você dar o dízimo, a sua oferta. Você é ovacionado, você é glorificado como um crente fiel. Mas a tua fé sem obras é morta.
Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos e Deus acima de todas as coisas, coisas que nenhuma delas estão fazendo. A igreja não está convertida, a igreja está convencida e inchada. A politicagem tomou conta dos altares, a maçonaria está dentro das lideranças eclesiásticas. Você quer o quê? Acabou, gente. O que Jesus falou para a mulher do tanque de Jacó? Haverá um tempo, mulher, em que vós não me adorarão nem aqui nesse poço, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. É o tempo. Adora a Deus em espírito e em verdade. Aqui no seu peito e aqui na sua mente. Porque do jeito que está, meu amigo, está complicado. Se formos levar ao pé da letra, o que tem de lideranças eclesiásticas divorciada, desquitada, não está no gibi. O próprio Jesus deu uma doutrina, já que vocês falam tanto de doutrina, não é verdade? Jesus falou que ao homem está destinado a casar só uma vez. E ele só pode separar da sua esposa em caso de adultério. E aí? Então tá desse jeito, né? Mas vamos aqui passando aqui o texto aqui, lendo. Naqueles dias, porém, o chefe de Judá, como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor de Jerusalém. Aleluia! Aqui, meu irmão, não tem direita nem esquerda, viu? Acabou, vocês que estão aí dividindo o mundo, o Brasil, com essa palhaçada politiqueira de direita e esquerda. O Senhor falou, não tem, não vai ter direita nem esquerda, vai ter só um, exaltado, adorado e glorificado por toda a eternidade. Você sabia que na Nova Jerusalém não haverá templo? Leia lá o livro de Apocalipse, gente. Que maravilha, né? Porque se tivesse templo, os líderes do mundo queriam um, o outro queria outro, e assim sucessivamente. Não. Lá só vai ter um, meu irmão. O Cordeiro de Deus que vai ser glorificado. Não vai ter para ninguém não, meu. Pode ser o maior televangelista, pregador do planeta. Lá ele vai dobrar o joelho e vai dizer, só tu és o Senhor. Agora aqui na terra eles fazem os seus tronos, e manda e desmanda, e amarra, e joga no inferno, e excomunga, e desordena, desconsagra o homem, a mulher, e uma loucura. Mas aqui o Senhor fala, não vai haver direita e nem esquerda, então você fique esperto. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. E o Senhor primeiramente salvará a tenda de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Claro, porque a glória é só dele, gente. Já está destronando todos os tronos. A glória é de Deus, a glória é de Jesus, a glória é do Espírito Santo, a glória não é dos anjos, a glória não é de Maria, a glória não é de Papa, a glória não é de Buda, a glória não é de Maomé, a glória não é de Allan Kardec, a glória não é de Ellen White, a glória não é de Joseph Smith, a glória não é de nenhum mortal dessa terra. Para com isso, meu irmão. Você tem que adorar o Criador, não é a criatura. Que loucura é essa? Você está dando glória para o homem em vez de dar glória para Deus? A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. E está todo mundo aí glorificando os homens. Eu vejo aqui na internet todo mundo exaltando os homens, exaltando os ministérios, exaltando, e esquecem que é Deus que é glorificado. Isso é pecado. Pecado de idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Está em Apocalipse, capítulo de número 22. E é lindo demais o que o texto e o contexto fala.
Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. Jerusalém vai ser amparada, meu. Você está pensando que Jerusalém é uma mãe sem marido, hein? É um pai, é um filho órfão? Não. Jerusalém tem um esposo. Jerusalém tem um marido, e o seu nome é Deus. Você está pensando que Jerusalém tem filhos e filhas órfãos? Não. Jerusalém tem pai, o seu pai se chama Deus. Essa é a profecia do profeta Zacarias. E aqui continuando, veja bem. E acontecerá naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Você ouviu? Todas as nações serão destruídas que vierem contra Jerusalém, Israel, Judá, a geografia toda topográfica daquele momento ali. Vai sobrar ninguém, gente. Para de querer lutar contra Jerusalém. Você está lutando não é contra uma questão política, não. Você está lutando é contra Deus. Olha que loucura, meu irmão. Você lutando contra Deus. Você vai perder a vida. E olha lá se você herdar a salvação eterna. Porque é complicado, viu? Lutar contra Deus, sei não. Olha aqui. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas. Respira fundo. Está respirando? Pois é. Ainda a porta da graça não foi fechada. Há um tempo de graça para nós. Que se nos convertermos dos nossos maus pecados, o Espírito de graça do Senhor vai nos trazer a consciência e nós vamos nos voltar para Deus de corpo, alma e espírito, em vez de ficarmos brigando, lutando contra irmão, vai se cumprir o Salmo 133 que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O mundo é para viver em união e não em desunião, como nós estamos vendo. Por causa de quê? Por causa da arrogância, da soberba, do orgulho, da presunção, da vaidade, do luxo, da luxúria, por causa da ganância. Então, o Espírito de graça vai nos converter de tudo isso. E de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram e chorarão e chorarão amargamente por ele como quem pranteia por um unigênito. Quem é o unigênito do Pai? O unigênito do Pai é Jesus Cristo de Nazaré, e nele eu deposito toda a minha fé. Espero que você faça o mesmo. O unigênito fala de único filho, o único filho de Deus, por isso que chama unigênito, filho de Deus. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus é tanto unigênito como primogênito. Como assim, pregador? Porque ele é o único de Deus e é o primeiro de Deus. Ele é o único de Deus e o primeiro de Deus. Ele é o único e primeiro. Ou seja, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Se prepare. Naqueles dias será grande o pranto em Jerusalém, como pranto em Hadad Rimon, no vale de Megido, e a terra pranteará cada língua a parte de a linhagem, a cada Natã. Aqui está falando da genealogia de toda a raça humana.
que prantearão, que chorarão, que clamarão, que gritarão, que escabelecerão, que ficarão desesperados, porque vão vê-lo frente a frente, porque em Mateus capítulo 24 está escrito que todo olho verá. Aí, meu irmão, todo mundo vai pasmar e vai ver que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, e vão chorar desesperadamente, porque só a presença de Jesus traz um impacto tão tremendo dentro de nós que a gente se converte instantaneamente. E vai ser um pranto, porque talvez vai ser muito tarde esse arrependimento, não é? Aí fica entre você e Deus. De que lado você quer estar? Como diz o hino do Carlinho Félix, né? De que lado você quer estar? Da direita ou da esquerda? Da esquerda ou da direita? Porque aqui no livro do profeta Isaías, Deus vai destruir tanto a direita como a esquerda. Não vai ter direita nem esquerda, não vai ter partido. Ou melhor, Deus não é Deus de partido, certo? Deus é Deus de unidade, unicidade, união. E você precisa saber dessa verdade. E todos vão prantear, famílias de Levi, que simboliza os sacerdotes, as pessoas que cuidavam do templo, os ecléticos, os religiosos, os teólogos. A casa de Levi vai ser pranteada. Por quê? Porque os levitas não estão mais se consagrando, mais se separando, estão mesclados com esse mundo, por causa da barganha. E a casa de Levi, a casa de Natã. Natã, você sabe quem era Natã? Natã foi o profeta que acusou, que revelou o pecado do rei Davi, não é verdade? Então, os profetas que estão vendidos aí, ó, por pratos de lentilha, profetizando mentiras só por causa de dinheiro, por causa de gordos salários para cantar, para pregar, nesse dia aqui vai ter profundo arrependimento. Natã, Levi, as casas das mulheres, ou seja, todas as pessoas do mundo inteiro vão se prantear, chorar desesperadamente, porque vão vê-lo face a face. Espero que não seja tão tardio para nós, hein? Porque esse dia vai pegar muita gente de surpresa. Eis a questão. Então, por isso que os profetas profetizam antes dos fatos acontecerem, sabia? O profeta, ele é diferente do sacerdote. O sacerdote vem, asperge o sangue para pseudas purificação de pecado. O sacerdote não, o sacerdote tem uma linha direta com Deus, ele fala diretamente com Deus, e Deus fala diretamente com ele. Aí, meu irmão, quando um profeta, se é que de fato é um profeta, quando ele abre a boca, se prepare, porque acontece mesmo. Não esses profetas aí, xing-ling, que nós estamos vendo aí, nada a ver. Isso aí não é profeta. Muito triste. O profeta não se vende, de graça receber, de graça dai. Jamais eu vou cobrar para pregar, ou profetizar, ou revelar, porque não faz parte do meu caráter. Mas para esses que já estão vendidos para mamon, fique à vontade. Depois, não venha chorar nesse dia aqui não. Então aqui está a revelação do que está prestes a acontecer, mas de tudo que nós lemos e meditamos, fique esperto. Fortaleça a tua fé, a tua esperança, o teu amor e se guarde, porque você é filho amado de Deus, é filha amada de Deus. O Espírito da graça está sobre você, porque você entendeu que você não tem que lutar contra Jerusalém, contra Israel, contra Judá. Você não tem nada a ver com essa história. Você tem que ser guardador dessa palavra profética e deixar que aconteça como tem que acontecer, como está escrito aqui nesse livro, ó, o livro da vida, a Bíblia, o livro dos livros.
Que Deus te abençoe. Amém.